Oi, gente. Boa tarde. Eu sou Dimitrov do canal Celeiro Atman. Estamos com o cenário meio improvisado aqui, mas o meu canal está aqui no notebook. Sejam muito bem-vindos, vocês que não conhecem o canal, estão chegando aqui pela primeira vez. Você que já conhece o canal, sempre muito bem-vindo ter você aqui para refletir com a gente. Nós somos de uma egrégora que trabalha a expansão de consciência, uma modificação de visão de mundo que a gente precisa ter através de conhecimentos e conceitos mais simples. Essa é a nossa ideia, deixar as coisas mais fáceis de serem compreendidas, mudando esses alguns termos para poder tornar a linguagem mais acessível. Embora nem sempre eu tenha uma linguagem muito acessível, eu reconheço isso, mas este sou eu, enfim. Bom, como vocês já sabem, a gente está com uma série de vídeos, eu preciso aproveitar a pouca luz que eu ainda tenho e preciso gravar esses vídeos com certa urgência. A gente está fazendo uma série sobre outro prisma, sobre um outro olhar, tá? E agora a gente vai falar sobre casa. Sim, a sua casa. Eu tenho alguns pontos para falar sobre o materialismo e a nossa casa, né? Então, ao longo da minha vida, ao longo da minha jornada, da minha trajetória, eu tive altos e baixos, muitos altos e baixos, situações muito complicadas, mas situações também muito positivas. E em conversa sempre com os mentores, a gente tem aprendido a olhar tudo com um outro prisma, de um outro ponto de vista. Então a gente tem a ideia de que a casa da gente é realmente o nosso templo. Num primeiro momento eu concordo com isso. Por outro lado, a questão não é só que a nossa casa seja um templo. A questão é que o quanto de tempo você despende com a ideia de casa. Os exemplos são inúmeros. Então a gente tem, eu mesmo fui assim. Chegava final de semana, eu ia limpar a casa. Limpar toda a casa. De cima até embaixo, de canto, porta, fresta, buraquinho, tudo. E um belo dia foi quando eu já falei sobre isso em vídeos anteriores, eu me dei conta de parar e prestar atenção no céu. Falei, nossa, minha vida é tão corrida. E de repente, só agora eu prestei atenção no céu, na beleza do céu. Como até estou olhando agora, nesse momento. Aquilo foi um choque. E aí eu comecei a prestar atenção na ideia de como eu trato a minha casa. Então, não é porque a gente vai viver na sujeira, não é isso. A questão é que eu não preciso fazer uma faxina numa casa toda semana. Eu tenho 4 animais. Tem a Laura, o Felipe, o João e a Branca hoje. Já tive muitos mais. E ainda assim eu não era escravo, porque eu mantinha as coisas organizadas. Claro, isso é fato. Ter uma casa organizada, com gavetas organizadas, armários organizados, uma rotina da casa organizada é uma coisa, é uma necessidade. Outra coisa sou eu me tornar escravo da casa. É sobre isso que a gente está falando. Sobre o quanto de tempo você se desperdiça sendo escravo da sua casa. Quantas coisas você compra para sua casa e deixa de comprar para você? Quanto do seu tempo você substitui os seus prazeres para a beleza e a perfeição da sua casa? É sobre isso. Quando eu deixei de ser escravo da minha casa, eu comecei a tratar a minha casa como o meu templo, o local onde eu resido, onde eu me sinto bem. Então a minha casa precisa ser organizada, as minhas coisas precisam estar em ordem e ter uma rotina bem estabelecida. Isso reflete na minha vida pessoal. Agora,
desde que eu tomei essa consciência também, que eu larguei os excessos com relação à casa, tanto de limpeza quanto uma limpeza desenfreada, tá? Quanto de bibelôs, tranqueiras, coisas inúteis. Quanta coisa você compra para a sua casa e que realmente ela tem um uso e tem um valor. O que eu estou querendo dizer, e isso vai ser reflexo do próximo vídeo também, é que a sua casa precisa existir. As coisas precisam estar na sua casa. Mas qual a necessidade de tanta coisa? Foi aí que eu comecei, na minha arrumação de gavetas, a fazer as doações de coisas que eu falava, peraí, eu não preciso disso. O que realmente eu preciso? Então, toda vez que eu vou fazer alguma compra para a minha casa, de coisas para a casa, realmente eu pergunto se eu preciso disso. E de um modo geral, essa pergunta é um freio fantástico, porque na hora eu não preciso disso. Então, nessa brincadeira foram roupas, cama, mesa e banho, coisas, utensílios, badulaques, coleções. Coleções foram embora com essa minha tomada de consciência. E muita gente pode dizer assim, é um absurdo você não ter coleções hoje em dia. Hoje eu não tenho coleções. Eu consegui abrir mão das minhas coleções. Então, eu consegui abrir mão de coisas que eu considero luxo. E fiz questão de trazer para a minha vida as coisas que eu considero conforto. Porque existe uma distante diferença entre luxo e conforto. Conforto, creio eu, todos nós queremos. Queremos uma vida e um local digno para se viver. Mas, principalmente, a gente precisa se conscientizar de que o conforto não é o luxo. É o João que está tremendo a câmera, tá? É o João. João, por favor. Você vai subir e fica quietinho. Então, João, dá um tempo, cara. Então, quando eu começo a ver que o luxo, a ostentação, são coisas que realmente eu não preciso, mesmo que se eu tivesse uma condição financeira até muito melhor, hoje eu vejo claramente que o luxo é algo totalmente supérfluo e desnecessário. O que é preciso existir no meio desse processo todo, eu tenho muito claro isso, porque foi um aprendizado que eu tive, é uma consciência clara sobre o que realmente eu preciso e no que realmente eu quero investir. Então, hoje, a minha casa tem todo o respeito, ela é cuidada, eu cuido da energia da minha casa, gosto das minhas coisas, mas eu sou minimalista, além de ser vegetariano também, que a gente entra em outro aspecto muito importante que um dia eu vou falar no vídeo. E no meio de todas essas mudanças, quando eu percebo que o que eu gastava com o supérfluo e com o luxo, eu gasto comigo. Eu gasto com os meus prazeres e gasto efetivamente com coisas que me engrandecem. Porque o que eu vou levar não está na materialidade das coisas. Nem tampouco vou levar a minha casa junto comigo. O que eu vou levar são as experiências que eu tive, as vivências que eu tive. Então, elas hoje sim têm muito mais valor do que uma casa extremamente bela, uma casa cheia de coisas, por exemplo, marcas. Marcas são coisas que eu não uso marcas. Para que marca? Eu mesmo já tive oficina de costura, mas não vou entrar em detalhes.
mas a gente costurava para marcas famosas e a gente era uma oficina muito simples. O que diferencia o que é muito luxuoso do que é simples é absolutamente, talvez, uma etiqueta e a sua consciência, né? Do valor que você dá para aquilo que você ganha e para aquilo que você investe. Então, o que eu quero deixar aqui como reflexão importantíssima é que você precisa cuidar da sua casa, você precisa fazer a manutenção da sua casa, mas você não precisa viver em função da sua casa. Você pode investir muito mais em você, em cursos, estudos, prazeres, viagens, momentos em que você vai levar consigo. Então, dessa forma, a gente já começa a entrar na base da importância do próximo vídeo, ok? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Curta, compartilhe, comente. E o João tá aqui fazendo arte, né, João? Para variar um pouquinho. E a gente se vê no próximo vídeo. E se você puder, deixe o seu comentário no canal, porque o seu comentário acaba ajudando outras pessoas também. Um abraço, pessoal. Até lá. João, faça favor, João.